Uma rodada de entrevista. Estamos aqui com a patente alta do nosso grupo, o Grupo Ófilos, diretamente do YouTube. Estamos com ele, o fundador e atual CEO e diretor há mais de 20 anos. 20 anos de carreira. Não, 20 anos só no Ófilos. De carreira são 35. Isso. Até desconfiei. Tô brincando. Tô brincando. Então, vamos lá. Estamos aqui com o ator Alexandre Batel e diretor do Grupo Ófilos de Teatro. Qual que é seu nome? O artístico. Alexandre Batel. O das dívidas é com um T só, o artístico é com dois T's. Com dois T's, né? Você tem alguma ligação com bruxaria, numerologia? Numerologia é sempre bom a gente fazer o estudo pra ver o que nos leva a mais sucesso. E estamos fazendo, né? Sim, com certeza. Tem muitos convites, muitas propostas. 20 anos de Ófilos, né? Então tem muita coisa aí pela frente. E qual a sua idade? 47. Tá aqui no roteiro, tá? Desculpa. De onde? São Paulo mesmo. E as habilidades artísticas? Fora, né? Igual eu falei, ser diretor. Bom, sou ator, diretor, escritor, toco tantã e pandeiro. Já cheguei a tocar teclado, mas desisti. Mas não canto, pelo contrário, espanto. Então, acho que só isso. Parte da atuação e escrita mesmo. Ganha São quanto? os pontos fortes. O suficiente para poder bancar um povo. Então vamos falar um pouco agora do Ófilos, né? Como que você fundou o Ófilos? Como que surgiu, né, essa ideia de fundar um grupo de teatro independente, né? O Ófilos ele começou com uma ideia que a gente se juntou, eu com mais duas pessoas, dar aulas de teatro, na verdade. Tentar reunir pessoas que se interessavam em fazer estudos de teatro, mas não tinham condições financeiras para pagar. Porque na época isso era caro demais, não tinha tantas escolas, tantas oportunidades como tem hoje, né? E aí nós colocamos, imprimiu uns formulários, né, enfim, e saímos colando pelos postes da vida, na Vila Formosa, Vila Carrão, Vila Santa Isabel, que é da onde é o Ófilos, e conseguimos juntar uma galera de jovens que se interessaram em fazer. Isso foi em meados de 2004 para 2005. Dessa galera, tem gente hoje que já foi para outro estado, já fundar outros grupos de teatro por lá. Teve gente que seguiu carreira como cantora, teve gente que seguiu carreira como drag queen. Então a gente tem colhido vários frutos por aí. E nunca parou, né? Desde quando você começou com o grupo? Parou, nunca parou? nunca parou. Nós começamos, era um grupo de estudos, aí dali nós fizemos, começamos a estudar teatro na parte da Grécia, né, que é de onde fundou. Dali surgiu a peça E Agora Meus Deuses, que fala sobre a vinda dos deuses gregos para São Paulo por conta da crise na Grécia. Depois sentimos a necessidade de fazer um infantil, só que eu já tinha um infantil escrito, de 96, que é o Cravo e a Rosa em Confusão no Jardim. Montamos também. E com o passar do tempo, a gente voltou várias vezes em cartaz com E Agora Meus Deuses, se não me engano são 7 ou 8 temporadas. Confusão no Jardim também 8 ou 9 temporadas. Aí veio Amor para Obá, que é uma peça que fala sobre os orixás. Depois Salvando o Folclore, que é a mais atual, que fala sobre o folclore nacional. E agora o Ófilos está produzindo, não é com o elenco mesmo do grupo, é com outro elenco, mas o Ófilos é que está produzindo o espetáculo Pagador de Promessas. Lá para meados de fevereiro do ano que vem que a gente estreia. Que legal. E vocês preferem fazer algum tipo de peça, por exemplo, infantil, adulto? Olha, não há preferência não, porque cada público é um público, né? E os espetáculos eles proporcionam, claro que os infantis são mais desafiadores enquanto ator, porque geralmente a gente cria personagens que não existem, né? Um cravo, uma rosa. Então para o ator é mais difícil na hora do estudo dele, né? Na hora de fazer a gênese, na hora de criar, é mais complicado criar esse tipo de personagem do que fazer um personagem que já exista, né? Você não tem da onde tirar. Então, quando você faz o seu estudo de memória emotiva, você não consegue associar aquele personagem como é que você vai interpretar uma rosa, por exemplo. Não tem como. Então você tem que ter uma criação muito que fique verídica para a criança quando vê, fala, não, realmente ela parece uma rosa. Você falou que é autor, algumas peças, né, foi você que escreveu. Agora a gente tá fazendo uma, fala um pouco dessa que a gente tá fazendo
E se você também tem preferência de fazer peça das outras pessoas ou de sua autoria? Eu gosto de... Geralmente eu escrevi as peças do Ófilos, eu escrevi E Agora Meus Deuses, escrevi Amor para Obá e escrevi O Cravo e a Rosa em Confusão no Jardim. O Folclore foi a primeira peça que eu fiz com parceria, que foi com o Bruno Gambini, que é ator também, é o nosso assessor de imprensa, e também escreveu a peça, até porque foi uma ideia em conjunto que a gente fez, de uma conversa saiu o espetáculo. Essa agora que a gente está produzindo, que se chama O Pagador de Promessas, é de Dias Gomes, e quem fez a adaptação foi a Ana Greco. O projeto do Ófilos para o ano que vem é fazer, eu esqueci o nome do espetáculo, É, o Santo Santo Inquérito, Inquérito, Santo Inquérito. o Santo Inquérito e Antígona. São os dois espetáculos que eu já pedi também para a Ana Greco adaptar, né? E fazer peça agora com outro elenco, com uma outra vibe, também é bacana, porque para o currículo do grupo isso é importante. Mas por que Santo Inquérito e por que O Pagador de Promessas, né? Que são duas peças do mesmo autor. Por quê? Na verdade é porque eu assisti a peça e gostei muito, no caso do Santo Inquérito, gostei muito, e fiquei com vontade de montar. E eu não costumo passar muita vontade nessa vida, não. Então me propus a fazer. E o Pagador de Promessas aconteceu que, acho que no final da pandemia, em 2020 ou 20, acho que foi 21 por aí, nós, na escola do Ronaldo Sembroni, onde eu dava aula, o Edu Guimarães, que é o diretor do Pagador, dava aula também, e a turma dele, que ele dava aula na turma avançada, ia fazer esse espetáculo. Mas um dos alunos acabou saindo no meio do percurso e o Edu me chamou para substituir, para fazer o bonitão. Aí eu falei, tudo bem, eu faço e tal. E aí me encantei. E quando veio, numa conversa também que a gente teve, a gente podia remontar o Pagador. Eu falei, opa, já que vocês têm vontade, a gente vai fazer. E eu acho que não foi assim, porque a gente segue a linha do autor, ou porque... Não. O Ófilos, a linguagem que o Ófilos tem é uma linguagem política. Não partidária, mas política. Então fazer textos que vão mexer com a cabeça das pessoas, no sentido de trazer informação e fazer com que a pessoa se torne um cidadão pensante. Essa é a filosofia. Mas seguir um determinado autor ou seguir uma determinada linha, não. Então não foi especificamente, porque é esse autor a gente vai fazer. Não foi por isso. Foi porque o espetáculo é bom. E são duas peças voltadas para o público adulto, né? Sim. O Ófilos tem a pretensão de voltar com os infantis? Tem. Os infantis nunca vão sair do nosso escopo teatral, né? Então a gente vai continuar com o folclore, continuar com Cravo e a Rosa. A intenção também, de repente, é sair de São Paulo, né? Fazer viagens por aí afora. Mas acredito que para o ano que vem a gente vai focar mais nos espetáculos adultos. Porque faz tempo que a gente não faz nada de adulto. Nós ficamos com Cravo e a Rosa, a gente conseguiu o projeto Múltiplas Linguagens da Prefeitura de São Paulo, pegamos Aldir Blanc, o folclore nós pegamos Promac, só que infelizmente, né, como a gente é um grupo que não tem tantas pessoas conhecidas, não tem nenhum global na história, a gente não consegue que as empresas nos ajudem, porque o Promac é captação, é como se fosse uma Rouanet. Até agora a gente não conseguiu captar. A prefeitura aprovou, mas a gente não consegue captar. Se conseguirmos captar, a gente volta com o folclore, já com lei de incentivo, aí a gente vai viajar. Se não, a gente vai primeiro dar atenção aos espetáculos adultos e depois aos infantis. Porém, a partir de mais ou menos março ou abril de 25, nós completamos 20 anos de Ófilos. E a intenção é apresentar esses nossos quatro espetáculos em pequenas temporadas divididas pelo ano todo. Tá, você falou um pouco de edital, senti que você ficou um pouco bravo. Sempre eu fico bravo quando... Quer aproveitar aí as eleições pra falar alguma coisa? Eu sempre fico muito bravo quando se trata de edital, porque eu acho que o governo deveria ser, seja ele qual for, ele deveria ser olhar um pouquinho mais para as pessoas que realmente precisam de lei, precisam do dinheiro da lei. Porque eu vejo por aí afora, pega a Rouanet, o artista top, o outro que cobra 300 mil reais num show e ele consegue a lei. Essa gente não precisa de lei de incentivo para fazer nada. E quem precisa de lei de incentivo é o povo lá da comunidade da Zona Sul, lá que tem hip hop, que tem rap, que tem grupo de dança, que fazem a sua arte e não conseguem um centavo do governo.
E aí vem uma ideologia partidária, porque temos que aumentar a verba da cultura. Não tem que aumentar a verba da cultura sem redistribuir essa verba. E se aumentar e continuar sendo pela mesma panela, não vai adiantar em nada. A outra linha da área, a gente vai vetar a cultura. Eu fico no Mato Sem Cachorro porque todos os editais que eu peguei foi justamente desse outro grupo que disseram que ia acabar com a cultura. Eu nunca peguei nenhum edital que foi o partido que teoricamente é mais popular que ofereceu, né? Não foi nenhum deles. Então eu acho que assim, cabe aos governantes, já que eles têm o poder da caneta, mudar a legislação desses editais. A Paulo Gustavo, que eu achei que foi um oportunismo danado, que o povo da cultura achou que ia ser a salvação, e não foi, porque só foi dedicado ao cinema, acho que 5, 10% foi dedicado ao teatro, e as empresas tinham que ter 5, 10 anos de trabalho com CNPJ, com não sei o quê. Então, gente, de qualquer forma não ia chegar no povo, porque a grande empresa ia pegar o grosso, e na hora de contratar o ator ia pagar lá os seus R$ 200 para ele. Então muita coisa precisa ser mudada nessa lei, por isso que eu me exalto muito quando... e não só reclamo não, que eu faço parte também da Frente Parlamentar de Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, e brigo lá também por essas questões. Legal, agora voltando a falar um pouco da peça, né, com climão. Fala do seu personagem, né, bonitão, personagem tão excêntrico, bonito, né, foi difícil, né? É difícil pra a cutis você. ajuda, né? A gente fica aqui, a gente vê, né, que você fica 2, 3 horas só pra chegar, né, no resultado final. Tô brincando, gente. Fala aí do seu personagem, bonitão. O bonitão, ele é um cara bom vivant, é um malandro, é uma pessoa que simplesmente quer as coisas boas da vida. E usa de artifícios, né? Ele é um cafetão, então na verdade ele se aproveita de uma cidadã que é apaixonada por ele, que é a Marli, e dá-lhe os presentes, dá as coisas para ele. E ele vai fazer o que? Ele aceita, né? É um bom vivant, não vejo ele como um mal, não é um vilão, né? Pelo contrário, ele é uma pessoa acomodada que simplesmente ele quer curtir a vida sem pensar nas consequências que isso vão, principalmente nas relações amorosas. Sim, e a gente esqueceu de falar que você tá produzindo a peça, né? A gente falou que você é o diretor do grupo, mas quem tá dirigindo é outra pessoa, o Edu. Sim, o Grupo Ófilos ele produz o espetáculo, ou seja, a grana sai do Grupo Ófilos, mas quem está dirigindo é o Edu Guimarães. Ele que está dirigindo a peça, inclusive ele que vai dirigir também Antígona e o Santo Inquérito o ano que vem, com o elenco do Ófilos, mas é ele que vai dirigir o espetáculo. E aí, desse ponto de vista da produção, o que você quer trazer diferente? Tem dinheiro, não tem? Como que é? Dinheiro a gente nunca tem, né? Isso é o fato. Mas na medida do possível, eu quero fazer uma produção mais voltada. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa dos tecidos que eles usavam nas roupas da época. Então a gente vai trazer esses mesmos tecidos para o figurino dos atores atuais. Nós vamos tomar um cuidado para deixar o espetáculo com a mesma linguagem, com a mesma linhagem. Então, se tem um estudo de figurino, ele vai seguir aquele estudo para todos os personagens. Tem um estudo de luz, vai seguir um estudo para todo o espetáculo. Para que não fique aquela coisa jogada, sabe? Um tem uma roupa com tecido, outro tem roupa com outro tecido, outro tem com outro. Porque aí se perde a linha, né? E a produção ela tem que cuidar de tudo isso. Então, a questão das trilhas, a questão da luz, cenário, os próprios figurinos, adereços e o bem-estar do ator. Então, bom, bem-estar. Você acha que agrediu o ator? Favoreceu o bem-estar? Eu tô brincando. Então, esse povo que fala que vai estar aqui às 2 horas da tarde, só chega às 4, 5. Né? Ai, gente, não tenho liberdade mesmo. Então tá bom, é isso. Quer falar mais alguma coisa, Batel? Quero falar minhas redes sociais. Eu já ia perguntar, mas... Antes disso, quer falar mais alguma coisa, assim, da peça, do elenco? Olha, o elenco ele tá muito bem afinado, tá muito bem estruturado. Então é isso, fala suas redes sociais. Bom, meu Instagram é ator_Batel, com 2 T's. Tem o Instagram do espetáculo, O Pagador de Promessa, tudo junto, O Pagador de Promessa.
O Instagram do Grupo Ófilos é teatro.ófilos. O site do Grupo Ófilos também é grupoófilos.com.br. O meu, alexandrebatel.com.br. YouTube. Temos o YouTube Uma novidade, né? Conta aí. um canal no YouTube que a gente está postando vários vídeos, inclusive esse que vai para lá. Grupo Teatral Ófilos. O-Fi-Los. Grupo Teatral Ófilos. Sigam lá a nossa página, compartilhem nossos vídeos, curtam, ativem o sininho para vocês receberem as notificações quando a gente postar coisa nova. E lá, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Pagador, sempre vão ter cortes, sempre vão ter informações que vão levar lá pro YouTube. E ano que vem, né, a gente se vê no... Ano que vem a gente se vê em todas as produções que o Ófilos vai apresentar. Na estreia do Pagador de Promessas em fevereiro e no Festival de Teatro do Grupo Ófilos, comemorando seus 20 anos de trajetória. É isso, gente. Alexandre Batel, ator, diretor, escritor, produtor. E é isso. E aí, eu já queria mais que... É isso, gente. Manda um beijo, Batel. Beijo pra vocês. Incrível.